Bom com vocês? Bom, me chamo Ranielen, tenho 28 anos e hoje está fazendo um mês que eu tive um filho com um diagnóstico de anencefalia. Eu vou compartilhar com vocês aqui um pouco da minha história. Em junho do ano passado, agora de 2022, eu descobri que estava gestante, era a minha primeira gestação. Mas logo em seguida, como uma semana depois, eu tive um aborto espontâneo. Fui até a maternidade, não precisei fazer coletagem e fiz exames transvaginal e constatou que realmente eu tinha tido o aborto, mas que nada impediria de eu ter uma nova gestação. Continuei seguindo a vida normalmente, apesar da minha perca, mas logo 2 meses praticamente em seguida, em setembro, eu descobri que estava gestante novamente. Então, para mim era uma felicidade saber que estava gerando uma nova vida, um novo ser, e que seria a alegria da casa. Então, comecei o meu pré-natal na minha cidade, em Lajes Pintada. Depois do meu primeiro pré-natal, fiz a minha primeira transvaginal para ouvir o coração do bebê. Fiz a transvaginal, tudo ok, tudo normal, como deveria ser. E perguntei ao médico quando eu deveria voltar novamente, para ver o bebezinho novamente. E ele falou que o indicado certo seria com 4 meses, quando o bebezinho já estaria formado e já dava para identificar qual seria o sexo do bebê. Então eu vim para casa, segui com a gestação normalmente, muito feliz. Minha barriga não evoluiu muito, mas com 4 meses voltei à clínica lá na Inovate para saber qual era o sexo do meu filho. Nesse dia meu esposo me acompanhou, porque eu pedi para que ele filmasse o momento em que eu estivesse fazendo um exame, para que ele filmasse o coração do bebezinho na hora que fosse mostrado os batimentos cardíacos e na hora que fosse revelado o sexo. Só que até então, chegando lá, quando o médico começou a fazer um exame, ele pediu para que meu esposo aguardasse ele primeiro verificar, ver todo o bebezinho, achar as formas de onde estava o sexo do bebê, de como o bebezinho estava, para depois começar a ser filmado. Foi aí até então que o médico, eu achei ele um pouco estranho, um pouco assim, o olhar um pouco preocupante, e ele até pediu para que meu esposo não filmasse, porque assim ele não teria uma boa notícia. Ele me informou que meu filho era um menino, que era meu sonho, ser mãe de menino. E ele nos informou que meu filho tinha uma má formação, que ele não estava identificando a calota craniana do meu filho. É como se o ossinho da cabeça dele não tivesse se formado ainda. Só que ele falou assim, tão naturalmente, acho que para não nos deixar preocupado, que para mim não era uma coisa grave, era uma coisa normal. Então a gente veio, terminou o exame, sentou, eu e meu esposo estávamos muito felizes por saber que era um menino. Mas aí o médico falou que eu precisava de uma outra consulta mais específica, que talvez precisasse até tomar algum tipo de medicamento, mas que ele não era a pessoa indicada para passar, e me indicou para uma outra consulta que foi, no caso, foi em Natal. Ele me deu o número do consultório para mim ligar, para marcar a consulta. Chegando em casa, liguei para o consultório para marcar a consulta, né? Que ele tinha me indicado onde seria o lugar ideal para a gente ir. Chegando em casa, a gente ligou. Quando eu liguei, a médica falou que para a médica que eu precisava consulta, só tinha consulta com 30 dias. E até então eu marquei
a consulta por 30 dias. Deixei marcado. Mas quando eu desliguei, retornei, liguei para o médico, para o Dr. Fábio, que tinha feito, o médico que tinha feito a minha ultra, e disse a ele que o lugar que ele tinha me indicado só iria ter consulta com 30 dias. E ele falou que 30 dias era muito tempo para mim esperar. Até então, como 30 dias era muito tempo para mim esperar a consulta, eu perguntei a ele uma indicação de um outro médico que eu poderia ir. Ele disse que pelo SUS não tinha nenhum outro, existia um particular. Eu e meu esposo não medimos esforços e dissemos que queriam ir para particular, já que a gente não poderia esperar os 30 dias, que seria muito tempo. Ele conseguiu um outro número de uma outra clínica, mesmo sendo particular, a gente entrou em contato. Na segunda-feira mesmo não tinha mais vaga para consulta, na terça também não tinha, só ia ter na quarta-feira. Marquei para quarta-feira porque também não era muito tempo de espera. Quando foi na quarta-feira, de madrugada, eu e meu esposo fomos até Natal para essa consulta. A consulta estava marcada para 12:30. Cheguei lá um pouco antes. Chegando no horário da consulta, o médico muito atencioso veio, recebeu a gente, veio buscar na recepção, levou a gente até o consultório. Chegou, conversou com a gente, né, nos conhecer, e me perguntou de antemão se eu sabia o que meu filho tinha. E eu falei para ele que não sabia, que tinha tentado pesquisar, mas não tinha conseguido encontrar nada. Até então o que eu tinha achado era que meu filho tinha síndrome de Down, mas não era o que ele tinha. O médico perguntou se ele poderia realizar um ultrassom antes de começar a consulta. E eu falei que podia, deitei, fiz o ultrassom, ele tirou várias fotos de vários jeitos do meu filho, ouviu o coração estava batendo normalmente. E voltei e sentei lá na mesa com meu esposo e o médico. Foi aí então que ele começou a relatar o que meu filho tinha. Ele falou que meu filho tinha um diagnóstico chamado acrania, que podia vir a consequência de ser anencefalia, e que meu filho era incompatível com a vida. Até então eu nunca tinha ouvido falar isso, e fiquei ainda meio sem entender, sem reação, sem saber o que dizer. Foi quando eu acho que ele viu que eu praticamente não entendi o que ele tinha dito, e ele falou mais ao meu linguajar, digamos assim, de dizer que meu filho, ele nasceria, mas morreria assim que nascesse. E foi quando realmente a ficha caiu do tanto da gravidade que realmente existia no meu filho. Naquele momento o meu mundo desabou. Eu não sabia o que pensava, eu não sabia o que dizia, eu não conseguia olhar para o meu esposo, porque eu sabia que se eu olhasse para o meu esposo, eu ia cair num pranto de choro. E eu não aguentei e chorei. E comecei a chorar e não sabia o que dizer ao médico. Diante daquela situação em que eu sentia meu filho mexer, mas ao mesmo tempo ouvia o médico dizer que meu filho nasceria e morreria, que seu tempo de vida seria indeterminado, que meu filho poderia morrer até antes de fazer os 9 meses dentro da barriga. Então o médico conversou, falou que era uma decisão dos pais de seguir com a gestação até os 9 meses, caso ele não morresse antes, ou de interromper a gestação. Perguntei para ele como seria a interrupção da gestação. Ele disse que eu me internaria normalmente na maternidade, seria um parto induzido, onde eles iriam injetar, né, o remédio para ter um parto normal, só que geralmente a criança já nasce sem vida. E eu não teria direito nem de ver meu filho, nem mesmo de enterrá-lo. A maternidade era quem ficava com ele e se responsabilizar de fazer todo o processo. Então tudo
aquilo que ele me dizia doía demais. Passava 1001 coisas pela minha cabeça, sem saber nem o que dizer, nem o que fazer. Sair dali para onde ir, o que fazer. Minha cabeça dava reviravoltas. Mas aí a minha consulta foi uma consulta muito satisfatória. Me tirou todas as dúvidas, falou tudo que eu precisava saber. Em momento algum, meu médico incentivou a fazer um aborto, nem a seguir com a gestação. Era uma opção minha, então só cabia a mim e a meu esposo a gente tomar a decisão do que realmente fazer a partir dali. Mas de antemão ele já me deu todos os papéis que eu precisava para, se a decisão fosse de interromper a gestação, eu tinha o direito de interromper a gestação. E se não fosse de interromper, que eu poderia descartar aqueles documentos. Então eu e meu esposo viemos para casa. Era motivo de muito desespero, angustiante, de saber que eu estava gerando meu filho, mas que meu filho poderia morrer a qualquer momento, ou meu filho poderia nascer e não sobreviver. E a gente passou uma semana muito perturbada mesmo em casa, porque eu não queria acreditar que aquilo que estava acontecendo era comigo. Eu ficava me perguntando, meu Deus, há 12 meses eu perdi um filho e estou gestando novamente e meu filho tem esse diagnóstico e vai nascer e vai morrer. Meu Deus, o Senhor não vai me dar um filho? A gente infelizmente se questiona com Deus, mas Deus tem um propósito na vida da gente. E a gente é que às vezes não entende. E passou-se a semana e realmente eu e meu esposo a gente decidiu sentar e conversar o que realmente seria feito. Porque o tempo estava passando e o aborto teria que ser feito até os 5 meses. Então a gente sentou e conversou e eu disse o que eu estava sentindo e, por incrível que pareça, o que eu estava sentindo, meu esposo estava sentindo do mesmo jeito. Em momento algum, meu coração pedia para tirar meu filho. Meu peito dizia que meu filho está vivo, ele se mexe, o coração dele bate normal. Então, por que eu ia tirar meu filho? Por que eu ia matar meu filho? Eu ia ficar com o sentimento de culpa de que eu tinha matado meu filho. Então, conversamos, decidimos seguir com a gestação. Eu chorava dia e noite, eu acordava chorando, dormia chorando, escondida do meu esposo, porque eu não queria que ele visse que eu estava chorando, que eu estava triste, magoada. E a partir do momento que a gente decidiu seguir com a gestação, aquele choro sumiu. Sumiu de mim, a tristeza toda foi embora. Comecei a viver melhor, a ver a vida de um outro jeito. Sabia do diagnóstico do meu filho, mas prosseguir com a gestação me confortou. Aquilo me confortava, saber que eu continuava com meu filho na barriga e que ele só iria sair dali quando Deus quisesse. Não contei a muitas pessoas, algumas pessoas mais próximas foi que eu contei, algumas pessoas que eu me sentia confiável para contar, mesmo sabendo que a notícia, queira que não queira, se espalhava, mas depois de um certo tempo eu perdi o medo de contar às pessoas como meu filho era. Contava às pessoas, pedia oração, que as pessoas orassem, que as pessoas rezassem pelo meu filho, para que Deus me transformasse meu filho em um milagre. E assim eu fui vivendo, seguindo a gestação, muito feliz. Meu filho fez eu mudar totalmente meu pensamento. Eu era uma pessoa totalmente contra as gestantes que andavam mostrando a barriga, gestantes que tiravam foto mostrando a barriga, essas coisas assim de gestante. E meu filho mudou totalmente em mim. A partir do momento em que eu descobri seu diagnóstico, eu passei a amá-lo 1000 vezes mais. Passei a me amar, a amar tirar foto, a amar postar fotos gestantes, a me declarar para o meu filho, a cantar para ele, a dançar, a sair para viver, mesmo sabendo do diagnóstico dele.
porque o tempo de vida dele só pertencia a Deus, se ele ia viver minutos, horas, segundos, se ele morreria antes de nascer. Então ele me transformou, ele fez eu viver e ver cada tempo, cada segundo, cada momento vivido, porque cada momento que eu vivia era único. Era como se aquele fosse o último dia. Eu nunca deixei de fazer nada por estar grávida. Continuei trabalhando, continuei indo a lugares que eu sempre ia. Meu filho me fez eu viver mais ainda. Então, seguindo com a gestação, eu passei a ser uma gestante de alto risco. Porque meu filho poderia vir a óbito a qualquer momento. E eu fazia 3 consultas de pré-natais no mês. Eu fazia uma aqui na cidade, com a enfermeira Juliana. Fazia na maternidade de Santa Cruz. E da maternidade de Santa Cruz, eu era encaminhada para fazer no Anita Garibaldi. No Anita Garibaldi era onde eu fazia todas as outras. Cada consulta era seguido de uma outra para ver como o bebezinho estava e como estava a sua evolução. A médica sempre dizia que a evolução dele era a mesma, ele crescia, engordava, mas que seu diagnóstico continuava o mesmo. Na primeira consulta ela me deu a opção de que eu poderia fazer cesáreo ou optar por ter ele normal. Nesta opção, quando eu cheguei em casa, eu comecei a pensar de como seria o nascimento do meu filho normal se ele não teria calota craniana. Então, pensando nisso, eu imaginei que o cesáreo seria melhor. Só que quando eu voltei para a consulta no outro mês, que eu optei pelo cesáreo, a minha médica foi contra. Ela não aceitou que eu tivesse meu filho de parto cesáreo, porque nada na vida dele mudaria. De acordo com o diagnóstico, não mudaria nada o parto cesáreo. E eu insisti em querer o cesáreo. A cada consulta que eu voltava, eu dizia, doutora, meu cesáreo. E ela dizia, Raniele, não vou marcar cesáreo, porque não vai mudar nada na vida do seu filho. Ela pensava só em mim e não pensava nele. E eu só pensava nele e não pensava em mim. Chegando até o último dia de consulta e não conseguiu o cesáreo de jeito nenhum. Não conseguiu o cesáreo. E eu sempre dizia, né, doutora, cesáreo. Aí ela começou, tipo, me fazer medo. A dizer que o cesáreo era uma cirurgia muito arriscada, que eu era muito nova para ter um corte no útero, que poderia ter infecções. Chegou até a me dizer que poderia me prejudicar e eu não poder ter outro filho. E aquilo, às vezes, me amedrontava. A gente quer ser mãe e vai correr o risco de não engravidar novamente. Mas eu não pensava em mim. Eu pensava no meu filho. Eu dizia, eu prefiro que Deus leve a minha vida e deixe do meu filho. Mas eu quero que meu filho nasça de parto cesáreo. Eu vou lutar até o fim. Aí eu comecei a pedir a Deus para que eu não entrasse em trabalho de parto. Para que minha bolsa não estourasse. Apesar de que era a minha vontade era de ver a minha bolsa estourar, de eu sentir dor, de fazer aquele todo processo de ir para a maternidade. Mas eu pedi a Deus todos os dias, Deus, por favor, não deixe eu entrar em trabalho de parto. Eu quero chegar a 40 semanas sem sentir nada. E ir para a maternidade, chegar lá, ser internada e ter meu filho de parto cesáreo. Só que não cheguei a 40 semanas. Eu cheguei a 41 semanas sem sentir nada. Nada. Só que antes de chegar a 41 semanas, com 39, eu voltei para a médica. Para minha última consulta com ela. E ela já me deu um encaminhamento para que quando eu chegasse a 41 semanas, se eu chegasse a 41 semanas sem sentir nada, eu fosse até a maternidade me internar para que meu parto fosse induzido. E no papel que ela me deu, ela lá escreveu que eu estaria com 41 semanas e que meu parto fosse induzido. Porque meu filho tinha acrania com anencefalia e que não era para ser cesáreo. Ela escreveu, né? No meu encaminhamento. Cheguei em casa, guardei o papel, digo, não sou obrigada a nada.
O parto é meu, o corpo é meu, então vai ser do jeito que eu quiser e do jeito que Deus permitir. Então, eu cheguei a 40 semanas e não sentia nada. E muito feliz. Não tá sentindo nada, porque eu sabia que a partir dali eu poderia ir pro cesáreo. Esperei mais uma semana e cheguei a 41 semanas. Chegando a 41 semanas, era um domingo de manhã, dia 4 de junho. Dia 4 de junho. E levantei, permaneci em jejum, porque eu poderia ir pro cesáreo, então eu já estaria preparada. Levantei e me ajeitei, ainda varri a casa, lavei a louça, deixei tudo pronto, que eu não saberia como eu voltaria, se eu voltaria operada ou de um parto normal para poder voltar a fazer minhas coisas. Chamei meu esposo, tomei banho e fui para a unidade de saúde da cidade para me encaminharem até a maternidade. E quando eu cheguei lá, a menina fez a triagem e fui para o médico para ele fazer a avaliação. Quando eu entrei no consultório, falei para ele que estava com 41 semanas e que a minha médica tinha pedido para que eu esperasse até 41 semanas e se não entrasse em trabalho de parto, fosse encaminhada até a maternidade. Que eu só poderia esperar até 41 semanas. Até aí tudo ok, deitei, ele ouviu o coração do bebê, o coração estava em batimentos normais, não fez toque porque eu não sentia dor. E voltei, sentei na mesa e a minha sobrinha estava me acompanhando, que ela era a minha segunda acompanhante. E ele ligou para a regulação para saber para onde eu iria, para qual maternidade era que eu seria encaminhada. Ao ligar, ele contou que eu estava lá, né, nas contas dele não dava 41, dava 39,6. Disse o diagnóstico do meu filho, como era a minha gestação, com o diagnóstico, e que eu não estava sentindo nada, não tinha feito toque porque eu não sentia nada. E a regulação me mandou para Januário, que era a maternidade que eu já desejava muito em ter meu filho. Meu sonho era ter meu filho na Januário. E quando ele disse que ia me mandar para Januário, eu fiquei muito feliz mesmo, porque era onde eu queria ter ele, porque eu sabia que lá existia a grande possibilidade de eu fazer meu cesáreo e de meu filho ter mais chances de sobreviver. E quando ele disse isso, ele fez todo o encaminhamento e eu voltei para casa para pegar as minhas bolsas para ir para a maternidade, lá no Natal, na Januário. Vim em casa, adicionei algumas outras peças de roupas, por ser distante e estava longe de casa, não poder pegar, então adicionei algumas outras coisas na bolsa, tanto minha como do meu filho. O meu esposo já tinha arrumado a dele e fui para casa da minha sogra guardar o carro para ir para a maternidade. E isso era 4 de junho, de mais ou menos umas 9 horas da manhã. O carro veio, chegamos na maternidade de mais ou menos umas 12 horas, por volta de 12h30. Dei entrada na recepção, fiz a triagem e fiquei aguardando a avaliação médica. Estava muito feliz por estar ali, muito feliz mesmo, que era onde eu queria estar. Mas existia a possibilidade também de eu ser rejeitada e ter que voltar para trás para ter ele na maternidade Ana Bezerra, em Santa Cruz. Quando fui chamada para avaliação médica, entrei lá para dentro para avaliação médica. Tinha uma mocinha me esperando, fez uma outra triagem, preencheu algumas coisas e pediu para eu deitar para fazer uma avaliação. Ela ouviu o coração do bebezinho, estava normal, e pediu para aguardar que ela ia chamar a médica.
Quando a médica veio, ela pediu para fazer um toque. Eu autorizei, ela fez o toque e só fez me dizer que tinha sentido uma polpa e perguntou se meu filho era anicéfalo. E eu respondi que era. Até então, não estava sentindo nada, ela só fez dizer isso e saiu meio que brava, querendo saber por qual motivo eu era de Lajes Pintadas e estava em Natal, na Januário, e não tinha ido para o Ana Bezerra. Saiu procurando respostas, eu permaneci deitada, levantei, vesti a minha roupa e quando pensei que não, ela voltou, aí falou, não, você vai ficar, você vai ter ele aqui mesmo, né? Ali eu já fiquei feliz, que ela falou que eu ia ficar, ia permanecer ali mesmo. Então, elas já vieram, me trouxeram roupa, eu já troquei de roupa. E antes de me levarem para me colocarem no soro, colocar o acesso, a estagiária dela veio e olhou para minha cara e disse: você vai ficar, mas seu parto é induzido. Eu, muito triste, olhei para a cara dela e falei: não, meu parto não é induzido, o meu parto é cesáreo. Falei bem sério assim com ela. Ela olhou assim para mim assim meio estranho. Ela falou: vou ali e volto já. No que ela foi ali e voltou já, quando ela voltou, ela já vinha com a resposta que eu queria. Ela olhou pra mim e disse: seu parto vai ser cesáreo. Ai, meu Deus, eu agradeci tanto a Deus por estar tão realizada naquele dia, por estar tendo meu filho com 41 semanas. Eu pedi a Deus com 40, Deus me deu com 41, por estar na Januário, que era onde eu queria ter ele, e por ser parto cesáreo. Porque eu não queria que meu filho nascesse de parto normal, porque eu sabia que meu filho não suportaria. Eu não suportaria ter meu filho de parto normal. E eu sei que Deus preparou tudo do jeito como eu queria. Por isso que eu sou grata demais a Deus. Por Deus ter realizado o meu desejo. De ter tido meu filho de parto cesáreo. Por ter tido ele na Januário. Não que eu queira desprezar o Ana Bezerra. Mas eu sabia que lá na Januário meu filho teria mais estabilidade de vida. Teria mais apoio, teria mais atenção. E lá seria o lugar ideal para que ele nascesse, para que eu realizasse meu sonho de ter ele lá, apesar de todas as dificuldades que eu enfrentei. Mas pelo menos a que eu queria foi realizada.